Retomando então a conversa de peso de hoje com meu amigo Rodrigo Giacometti, o homem é radialista, é advogado, ele é atual diretor da Rádio União FM, já passou pela Progresso, atual ABC, antiga Progresso aqui de Novo Hamburgo, depois da Progresso Novo Hamburgo, foi a Progresso Leopoldo? Teve uma época trabalhando no Jornal NH. Ah, sim. Né, Na expansão também? Daí um tempo eu advoguei, né? Como é que entrou o direito na tua vida no meio de tudo isso, hein? Eu achei que em determinado momento o direito... Eu fazia jornalismo. Sim. Me faltaram umas 10 cadeiras. Putz, chegou quase no final. Mas naquela época o mercado era muito fechado, né? Lá nos anos 90, Caldas Júnior... Era pouquíssimos veículos de comunicação, né? Afundando, com séria crise financeira, a Band muito fraca. Então nós tínhamos uma força praticamente, né? E eu via que o direito me abriria... Não que eu pensasse em advogar, até advoguei por 2 anos, mas fiquei com aquela sensação de, ao acordar, hoje eu vou ter que fazer uma petição, hoje eu vou ter que fazer uma audiência. Eu tinha um escritório muito bom aqui com o Dr. Hélio Feltes, com a doutora Jurema, um escritório com uma clientela ótima, um ótimo ambiente de trabalho, mas eu não me sentia à vontade. Não era minha área é comercial ou comunicação. Olha só. Né? Isso é o que eu sempre gostei de fazer. Então, depois de 2 anos, não dá para se dizer, aventurou e desistiu em 6 meses. Não, foram 2 anos, com a relutância dos meus sócios na época, que não queriam que eu saísse, porque eu era, digamos que o meu forte era justamente a área de acordos, a área de direito de família. Cansava de vir casais lá para se separar, ou o marido, ou a mulher, eu os reaproximava. Eu ia dizer, onde tinha que ter bastante comunicação, eu entrava já com Isso, só que daí eu os reconduzia, mais de um casal desistiu de se separar porque eu conversava, tu era quase um santo casamenteiro. Contrário né? à minha profissão. Exatamente. E aí, depois de um tempo, eu fui voltei daí para o Grupo Sinos, na época era 1470, Isso, exatamente. Né? De novo com o Laerte Santos, Exato. Que me abriu as portas depois desse período de pequeno intervalo que eu fiquei afastado dos microfones. E aí depois nunca mais me afastei. Mesmo com outras atividades que me mantinham financeiramente, vários anos eu nem ganhava, era hobby, digamos assim. Pelo contrário, né? Às vezes a gente até acabava tirando do bolso. E aí depois fui para 1530 de São Leopoldo, fizemos um trabalho muito legal lá, com o Ivanir Cury, que era o gerente da época, com o Paulo Machado, com o Eduardo Souza, o Fracasso, o Hélio Miller, Sérgio Ost. Fizemos um trabalho muito legal lá. Depois fui para a revista Expansão, continuei uma época ainda na 1530, e em 2007 fui convidado para assumir a direção da Rádio ABC, do Grupo Sinos. Aí fiquei de 2007 até do final de 2016, quase 10 anos, e aí fui convidado para assumir a direção da Rádio União FM. Da Rádio União FM de Novo Hamburgo e de Pelotas. E antes da gente falar desse trabalho atual aí, que é espetacular, né? A Rádio União FM, uma das maiores aqui da região, algumas histórias aí que tu tem de rádio que tu possa contar pro nosso telespectador aí, de jornadas, de viagens, ou de dentro dos bastidores de estúdio. São muitas lembranças muito boas, o bacana é isso, né? Essa movimentação. Essa é a parte boa do jornalismo, do rádio, enfim, né? E as dificuldades da rádio do interior, né? Isso eu brigo muito até no espaço acadêmico, né? Porque, via de regra, os que falam para os alunos, né, são, com todo respeito, né, mas são grandes profissionais, mas das grandes rádios da capital. É verdade. E a gente sabe, vamos ser realistas, o universo dos alunos que vai ter acesso a essas grandes ou médias emissoras é mínimo. A realidade o grande mercado... É como o jogador de futebol, né? O grande mercado está no interior. É verdade. E aí tu faz tudo. É muito diferente. Tu não chega na cabine já com o equipamento instalado. O microfone testado. Cansei de fazer jornadas já agora, na condição de diretor da Rádio ABC. Nós cobríamos o vôlei. Sim. E aí eu fui para Pelotas fazer um jogo de vôlei acho que era Noé Comusa na época, não era ainda a Vôlei Sul, contra o time de Pelotas, que era um time amador. Né? Então vai ser um jogo rápido, 3-0.
E eu fui de celular, não levei repórter, não tinha plantão. Olha só. Vou fazer sozinho, rapidinho, né? Pá. O jogo teve 5 sets. Nossa! E tudo set longo, 25, 23, 26, 24. E eu era o repórter, eu era o narrador, eu era o técnico. Tu fazia tudo isso dentro de um ginásio. Meu Deus. Só que isso não se conta muitas vezes Exato. para os estudantes de jornalismo. Fica aquela maravilha de tu chegar, de tu ter o teu equipamento instalado, de tu ter tudo lindo, maravilhoso. E não é assim. Sabe que eu comento isso, e até também já em palestras, vim painéis com estudantes, eu já comentei isso. Se glamoriza ainda muito o jornalismo. Com então, certeza. como tem as grandes mídias, e é isso que acaba, né, o pessoal tendo uma visão maior, o pessoal acha, pô, é sempre aquilo ali. Não, no teu dia a dia, meu Deus. No segundo turno da eleição, Dilma e Alckmin. É uma eleição a presidente da República. E eu sempre me dispus a grandes desafios. A primeira eleição da Dilma. A primeira eleição. Isso. Eu sempre me dispus a desafios. Não gostava do lugar comum, do básico. Né? E acho que, graças a Deus, com isso, sempre consegui formar equipes fantásticas. Verdade. Trabalhei com grandes profissionais na ABC, por exemplo. Hoje, na União, grandes profissionais também. Porque eu acredito que a gente tem que buscar o diferente. Cobrir uma eleição municipal é algo empolgante, né? Mas é na nossa volta. Agora, uma eleição nacional é muito diferente. Sem dúvida. Mas, dentro do desafio de manter a audiência, de falar para o teu público, vamos fazer. Dilma e Alckmin, segundo turno. Sábado de noite eu viajei para São Paulo, onde votava o Alckmin. Isso. No domingo de manhã. Aí, no domingo de manhã, João Paulo Guzmão escalado cobrindo o voto da Dilma. Aqui em Porto Alegre. Em Porto Alegre. A Dilma ia para Brasília. Eu, em São Paulo, acompanhei o voto do Alckmin. Acompanhei vários outros famosos votando em São Paulo, fiz a movimentação. Ao meio-dia, peguei um avião, fui para Brasília. Nossa. Ao encontro da Dilma, porque tudo indicava que a Dilma seria eleita. E aí fui achando e sem credencial. Meu Deus. Na cara e na coragem. Fui, cheguei, fiz toda a cobertura, transmitimos de dentro do auditório, não me pergunta como eu entrei, levei câmera de cinegrafista na cabeça, máquina fotográfica, mas de noite, sábado, estava em São Paulo, domingo fiz a cobertura, domingo de noite estava em Brasília, chegar às 4 da manhã, encerrar a transmissão, no outro dia pegar um avião e voltar para Porto Alegre. Meu Deus. Então, isso é a paixão pela comunicação. É bem isso. Nós fizemos jornada em Nova Lima, Novo Hamburgo e Vila Nova de Minas Gerais, aí pela 1530. Não tínhamos estrutura de mandar narrador, repórter e comentarista. Sozinho. Nossa. E aí, começava a transmissão como narrador, abria a jornada. De novo, podia fazer o básico, né? Apenas aquela cobertura, a narração. Fazia a narração, passava para o plantão, que estava que no era estúdio. o Mairano na época, se não me engano. Grande Mairano. Digo, Mairano, as informações, daqui a pouco eu te chamo do campo. Descia as escadas do estádio do Vila Nova, correndo, com o celular na mão. Para crescer um pouco. E aí, ligava, bota no ar, pá. E aí ele me chamava, eu entrevistava o técnico, entrevistava o jogador na beira do gramado, entrevistava não sei o quê, blá, blá, blá. Segura daí, Mairano. Botava o telefone no bolso, subia as escadas correndo e começava a narrar o jogo. Não, e agora, de alguns anos para cá, tem o advento do celular, redes sociais, né, internet. Mas e quando era tudo com cabo, tu puxar 200, 300 metros de cabo, atravessar... Enrolar todos aqueles cabos. O Novo Hamburgo, quando tu trouxe o Josimar para cá, recém-saído da Copa do Mundo, teve uma passagem pelo Inter e foi dispensado do Inter, porque aprontou lá, ele e o Ernesto Guedes saíram e os dois vieram para o Novo Hamburgo. Isso foi em 89, se não me engano. Eu passei... Josimar lateral direito, né? Sim, lateral direito que explodiu na Copa de 86, fez 2 ou 3 gols, baita dois gols, e em 89 estava no Novo Hamburgo, que é a vida. Que é a vida. E essa contratação mexia com a cidade, evidentemente. Eu passei o dia inteiro na frente no estádio e no orelhão. Orelhão, bota no ar. Tá pra vir, vamos lá. Daí eu falava, desligava o orelhão, voltava. Ligava do orelhão, blá, blá, blá. E aí fazia as gravações com um gravador enorme, fita cassete, e ou voltava... A gurizada nem sabe o que é isso. Ou voltava para casa, para a rádio correndo, para editar,
ou pegava no telefone do orelhão mesmo e botava no bocal a entrevista e então era uma realidade completamente diferente. Algumas histórias, a gente teria que ter uns 8 programas assim para poder contar metade das histórias do Giacometti. Mas fala um pouquinho desse momento atual, Giacometti, e esse desafio, na verdade, né, com a Rádio União, como é que surgiu o convite e esse momento atual. Através do então presidente, Gilberto Müller, que era o presidente da rádio na época, fez o convite, né? Fiquei muito satisfeito, muito lisonjeado, porque, enfim, ciclos começam e ciclos terminam. Isso é da vida, né? E o momento, aprendi muito no Grupo Sinos, né? Foi uma escola, com certeza, praticamente 10 anos lá, e encerrei, digamos assim, essa passagem, minha segunda passagem lá, trazendo Sérgio Moura a Novo Hamburgo, né? Exatamente. Então, chegando num limite, talvez, de espaço de crescimento. Sendo honesto, para quem está de fora, é quase um ápice da profissão nesse momento. Assim, com certeza. Por tudo que a gente está vivendo, o contexto todo. E ele no auge da situação toda, né? Uma primeira palestra individual em nível de Brasil que ele fez. Deu entrevista para mim por 15 minutos no rádio. Então, foi uma linda história ali, criar o Ponto e Contraponto, idealizar o Ponto e Contraponto, um programa que continua na grade hoje, mas com muito orgulho, muita satisfação de ter criado, de ter convidado todos os primeiros participantes pessoalmente e ninguém haver recusado em todas as visitas. Então, foi um trabalho muito bonito, muito bacana, mas um desafio novo de rádio FM, que hoje é uma situação evidente da força das FMs. Sem dúvida. Né? Uma rádio em Pelotas, né? Uma outra situação, 2 rádios para comandar, com a força incrível que a União tem, com a aceitação que ela tem. Eu posso fazer uma visita comercial e até não conseguir o patrocínio, mas eu sempre escuto: mas eu adoro a tua rádio. Tua rádio eu escuto. Tua rádio meu pai escutava. Tua rádio é muito boa. Então, é um envolvimento muito interessante. Tu sabe que eu lembro de um momento da União FM, eu gravando fitas cassete, coisa de garoto, né? Lá nos inícios dos anos 90, por aí, metade dos anos, gravando na União FM, várias músicas que eu gostava, o estilo, botava na União. E a União se modernizou, hoje ela é uma rádio mais jovem, Exato. Ela é uma rádio de um público de 25, 30 anos, até os 55, 60 anos, mais ou menos, mas não quer dizer que não possa gente de mais idade ou de menos idade ouvir, mas é uma música dos anos 80, é uma música que dê para ouvir enquanto se trabalha, enquanto se fazem outras atividades, e está muito legal. Hoje nós temos há mais de 30 meses a liderança em pesquisa Ibope no nosso setor, no nosso público, no nosso perfil de público, uma liderança bem estabelecida, e comunicadores ótimos, com uma programação sempre se renovando, agindo na área de eventos também. Ano passado trouxemos o Jota Quest para movimentar a cidade. Então, se modernizando, mas sem perder a sua essência, a sua origem musical, e com programas jornalísticos. Eu tenho agora o Lado B, que eu tive a honra tive o prazer de participar, de te receber. O Martin tem espaços jornalísticos também. Então, música, 80% da programação é música, mas gerando conteúdo também, que é o que a gente precisa hoje em dia ter nas FMs, e é o que a União procura fazer. Sem dúvida, um baita trabalho na Rádio União FM, comandado aí pelo Rodrigo Giacometti. União FM 105.3, né? 105.3. E para quem vai para quem vai para a Zona Sul, 99.9. É verdade. Pô, e a União, ela entra em Porto Alegre, entra em toda a região, é espetacular. Muito bom. Para a gente encerrar, Giacometti, o pessoal já fez o sinal lá do tempo, né? A saudade, a gente falava antes aqui fora do ar, das jornadas esportivas, o contato com a torcida até do Novo Hamburgo, né, esse contato, porque o Rodrigo várias vezes já admitiu que é gremista, mas também, né, anilado, torce muito pro Novo Hamburgo, né, para o sucesso do Novo Hamburgo. Jairo, eu não consigo. Eu narrei a final do Gauchão, que o Grêmio foi campeão com o gol do Pedro Júnior. Sim, 2006. 2006, eu acho. Para mim foi um horror aquela narração, porque o Beira-Rio lotado, o Fernandão fez 1-0, e fazer um gol de título com 3.000, 4.000 torcedores é broxante pro narrador. É verdade. Tu vê todo mundo em silêncio e depois fazer a festa. Eu queria que o Inter tivesse sido campeão. Claro. Para a transmissão seria muito melhor. Assim como eu cobri o Aimoré por muitos anos, narrando em vários lugares pelo interior, o Novo Hamburgo também. Então dá saudade, não vou negar. Eu narrei aquele jogo do Novo Hamburgo e o ABC.
que o Novo Hamburgo ele Sim, na quase Copa do Brasil. eliminou por 2-0 e depois, 24 horas tu depois... chegaste aí a Natal? Ou foi Não, o lá foi o Vanes. Vanes, E eu narrei o jogo da volta. Eu estava em Natal e estava em Novo Hamburgo. E o Novo Hamburgo Fez quase o 2 a 0 se classificou, e a minha narração foi parar na Sport TV. Exatamente, e lembro disso. O André Rizek perguntou, No será que esse Redação Sport narrador TV. está vivo? Será que ele conseguiu dormir? Né? Porque a emoção, né? E isso, claro que dá saudade. Mas tudo são fases e não quer dizer que a gente não vá voltar um dia ao microfone. A narração é uma coisa que eu gosto, que eu procuro fazer com muita concentração. Narramos vôlei por muitos anos, eu e Eduardo Pires, acompanhando a Vôlei Sul, acompanhando o Noia Comusa, antes ainda a Frango Sul Ginástica, né? Foi muito bacana. Dá saudade, não vou negar, mas são fases e a gente tem que se moldar e se adaptar aos avanços que a gente tem. Está muito legal na União. Está sempre se renovando, né, Jacomete? Com certeza. Poxa, uma satisfação, viu? Jairo, brigadão, eu agradeço. Sucesso cada vez maior, meu amigo. Sucesso com a galera e aqui também na televisão. Tá certo. Hoje tivemos uma conversa de peso com o meu amigo Rodrigo Giacometti. Olha, ele vai ter que voltar aqui mais umas 20 vezes, mais ou menos, para contar todas as histórias que ele tem no rádio, enfim, em todos os segmentos. O Conversa de Peso volta no próximo programa.